faleceu agora mesmo. Mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Eu quero ler uma outra passagem desse mesmo episódio em São Marcos 5 e 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão com que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se o seu corpo estar já curado e daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, disse: quem tocou nas minhas vestes? Disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. João 11:43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o. Deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Senhor, nós oramos nesta noite para que o Espírito Santo possa colocar em nosso coração, Senhor, aquilo que Paulo falou e o irmão Brana revelou a nós de uma maneira tão clara, Senhor. Que nesta noite não seja muitas palavras, mas que seja algo que possa descer no profundo de cada coração. E que possamos tirar, Senhor, desses poucos ensinamentos, grandes exemplos e atitudes daqui por diante para a nossa vida cristã, porque queremos servir o Senhor da melhor maneira
possível, à medida que o Espírito Santo nos revelar. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Quero falar nesta noite sobre duas coisas, tá? Paulo falou em Efésios capítulo 3 e no versículo 18. Diz assim, vou ler a partir do 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, e poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Queria mostrar para vocês uma coisa, depois vocês podem ler se desejar, que isso vai lhes ajudar muito. Paulo, quando estava falando a respeito de uma igreja madura, uma igreja atuante, uma igreja que Deus responde à oração, uma igreja que, se manifestar um dom nela, ela tem maturidade para administrar aquele dom. Ele falou acerca da unidade do corpo, mas veja bem, se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está falando dos dons na igreja. E depois, nesse mesmo capítulo, Paulo está falando da unidade do corpo, como a igreja é. Cada membro em seu devido lugar tem a sua atuação e a sua utilidade. Ele não pode viver isoladamente do outro membro do corpo. Ele fala do ouvido, ele fala da boca, ele fala porque eu não sou boca, eu não faço parte do corpo, por não ser ouvido, não faço parte do corpo. Então, todos os membros do nosso corpo trabalham conjuntamente em perfeita harmonia. Se um membro estivesse fora, então o corpo estaria prejudicado. Esses dias atrás eu falei a respeito de um assunto que tem um certo conhecimento, um caso de família, que o sangue, o alimento que você come, você mastiga. O primeiro processo é mastigação, o segundo processo é digestão e o terceiro processo é quimificação. E depois aquele alimento é transformado em soro, entra por uma grande veia e esta veia leva dentro do fígado, aí é transformado em sangue para irrigar o corpo. E quando o fígado adoece, então o baço, ele já não faz o processo de purificação do sangue, e isso causa um grande problema no corpo, porque um membro do corpo, um órgão não está funcionando direito. Por isso, então, que as pessoas que têm problemas hepáticos, certamente eles têm sérios problemas no baço, que é o baço que purifica, é o baço que limpa o sangue para lançar para o fígado. E sobrecarrega o baço não purifica mais, e ele começa a ter uma doença chamada esplenomegalia, que ele vai se estendendo, ele vai crescendo muito. Por isso, todo órgão do corpo tem que trabalhar em harmonia com o outro para que o corpo tenha saúde, tenha força, tenha atuação. Paulo falou muito bem disso aqui. Primeiro falou dos dons, depois já falou da unidade do corpo, e depois, no capítulo 13, Paulo chega e fala do amor. O capítulo inteiro fala do amor. E depois disso, Paulo, ele mostra, primeiro tem que ter a unidade para os dons funcionar perfeitamente,
depois, então, a igreja pode ela receber todos os dons que ela está preparada para receber. Ela tem que estar atuante, um membro funcionando perfeitamente com o outro, ela está numa plena harmonia, doutrinariamente, os seus ensinamentos são sadios, então ela está em plena harmonia. Depois desta unidade, os dons atuam perfeitamente, aí essa igreja ela é transbordante de amor e ela vai ter a experiência, então, de ver Jesus Cristo atuar nela de uma maneira poderosa. E aí, no capítulo 15, Paulo fala a respeito do rapto e da ressurreição. Então, capítulo 12, 13, 14, a ordem, a necessidade de ordem no culto, e o 15, a ressurreição. Ele toma esses 3 capítulos e fecha, e mostra o que é uma igreja bem ensinada, uma igreja atuante, uma igreja que Deus responde, uma igreja que é capaz de absorver os ensinamentos. Então, capítulo 12, capítulo 13, 14, a necessidade de ordem no culto, e o 15, então, encerra-se o assunto, porque no 15 está o rapto, no 15 está a ressurreição. Estou falando assim um pouquinho para a gente, nesta noite, ter um tempo de oração. Oração significa perseverança. Perseveraram em oração por 10 dias. Mas eles não sabiam que eram 10 dias. Eles subiram no cenáculo e ficaram lá esperando pela promessa de Joel 2:28, porque o Espírito Santo tinha falado a eles, para eles não ausentar de Jerusalém, permanecer ali, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles estavam no cenáculo, cerca de 120 pessoas, e esperando pela promessa. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 7, 8, eles estavam esperando. Eles tinham que ter algo sólido, eles tinham que ter uma evidência perfeita, eles não tinham que ter imaginações, eles não tinham que ter, assim, uma coisa ilusória que eles tinham recebido. Eles tinham que ter o absoluto que a promessa de Joel tinha se cumprido na vida deles. Eles tinham a promessa. E agora estava ali, então, para receber o Espírito Santo. Até no 9º dia, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Deus não tinha enviado. Mas eles também não tinham uma data. Eles não tinham um dia específico que o Espírito Santo viria. A ordem era para ficar lá. Quer dizer, era perseverar. O que eu vejo no culto de oração é falta de perseverança. A pessoa vem uma quarta-feira, vem só numa outra depois de 30 dias. Esse é o grande problema. Falta de perseverança e da pessoa estar certa de que ela quer algo, quer encontrar com algo sólido para a sua vida. E que ela até então não encontrou, mas ela está à procura disso e ela sabe que está no caminho certo. Então ela deve perseverar, porque culto de oração que nós realizamos ao longo da nossa vida é um dos cultos menos frequentados. Menos frequentado. Por que será? Tem que ter uma resposta para isto. É porque as pessoas, na verdade, não têm hábito de orar. Elas não têm prazer em orar. Elas não têm vontade. Esse é o grande problema.
elas não têm o hábito, porque não é uma coisa, não é uma panaceia, uma coisa religiosa que se repete. Você sente um desejo e você vê uma necessidade e algo dentro de si clamando. Tem que ter uma cobrança, é como se você estivesse com sede e se você não beber água, você vai ter um problema sério. É como se você estivesse com fome e recusasse o alimento, você, com o tempo, você vai ficar completamente debilitado. Assim, você sente a necessidade de orar. E você tem um propósito. Você está no canal para alcançar aquilo. A oração te leva exatamente naquele ponto. Você tem que alcançar fé para aquilo. E por isso, você não ora de manhã e recebe de tarde. Pode ser que em alguns casos aconteça assim, mas não é assim. Tem que haver perseverança. A palavra perseverança significa persistência. Certeza que você está no caminho certo, na maneira certa e fazendo o que é certo. Eles estavam ali e não sabia quando ia receber, mas no 10º dia, eles tinham a evidência, eles tinham a certeza, eles tinham alcançado a promessa de Joel 2,28. Eles receberam o Espírito Santo, eles viram o pilar de fogo descer, eles viram o pilar de fogo se repartir entre eles, eles viram línguas de outras nações e interpretações, cada um ouvia na língua da sua própria nação, falaram idiomas, tá? E que aquilo foi um espanto, porque não perguntaram, não são todos eles hebreus? Como que estamos ouvindo em nossa própria língua? Então ali houve a manifestação do sobrenatural. Ali estava começando uma igreja e Deus selou aquela igreja com o Espírito Santo para entrar ao longo da era e ser testemunha de Jesus Cristo. Fizeram realizar os mesmos sinais do Senhor. A igreja hoje, da era que estamos vivendo, que já saímos de Laodiceia, essa igreja devia tal qual ser como aquela, porque o profeta disse que nós entraríamos novamente em uma era efesiana, uma igreja de Éfeso iria se repetir no fim. Que tempo, hein? Isso me preocupa. Isso realmente me preocupa. O profeta disse que teria uma igreja no final efesiana, com aquele amadurecimento, com aquela visão, tá? E uma igreja que manifestaria Cristo mesmo. Por isso que Paulo disse, para compreender qual a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Não é distância geográfica, ele está falando Cristo. Qual é a largura, qual é a altura, o comprimento e a profundidade dessas coisas que têm chegado até nós. Gente, deixa eu falar com vocês. Isso devia nos responsabilizar. Porque se eu for tomar um tempo, um dia, para fazer um estudo desses 3 capítulos que eu falei aqui, nós teríamos muito que falar sobre isto. Muito que falar sobre isso. Se eu fosse dar andamento nisso que eu entrei aqui, Paulo está dizendo assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só.
corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Para ter unidade, tem só uma coisinha fundamental, o encaixe perfeito. Sem o Espírito Santo, a igreja não tem unidade. Batizado em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, como quis, para a sua devida utilidade. Quando alguém diz assim, eu não vou fazer isto, você está fora. Não adianta o meu ouvido querer ser o olho, não vai funcionar. Eu sou pastor, tá? Eu não sou um apóstolo, eu não sou um doutor, eu não sou mestre, eu sou pastor. Eu estaria fora de ordem se eu buscasse ser um mestre. E quando Deus nos incumbe de uma responsabilidade na igreja, nós temos primeiro que entender que fomos chamados para aquilo e temos que fazer aquilo da melhor maneira possível e tem um preço para fazer aquilo. Agora, muitos dizem assim, olha, não vou assumir nada não, isso é um peso para mim, isso custa muito para mim. Tem medo de assumir a responsabilidade daquilo que ele devia ser. Então aqui você viu, exatamente, depois disso aqui você vai chegar na suprema excelência do amor, e depois você vai chegar aqui na ordem do culto, depois chega na ressurreição, e Deus então fecha a igreja na perfeição. Não vou falar sobre isso, só para abrir um parênteses aqui, porque o que acontece? O que acontece com as pessoas? Ouvir eu falar, pregar sobre a unção do Espírito Santo, você que está me ouvindo devia sugar isto. Devia alimentar-se disto. Ou será que aqui está uma matraca? Matraca é uma palavra boa, antiga, não? É isso? Sabe o que é matraca, irmã? É? Matraca. Matraca é uma peça assim, você faz assim, igual ela, tá. Isso, já viu? Você é matraca, bate o tempo todo, só faz aquilo. Fala, faz um barulhão sem resultado, tá? É isso que é matraca. Isso existia muito lá em Minas Gerais. Várias tábuas colocadas em ordem e tem uma ponta assim, encaixa na sua mão, você faz assim com a mão, ela vai parecendo uma metralhadora, né? Mas não sei, não fala nada, não tem conteúdo nenhum, né? Tem pessoa que é uma matraca, né? É só uma matraca. Então aqui não tem uma matraca. O que a gente fala aqui tem que ter sentido, tem que ter conteúdo, tem que ter unção, tem que ter graça. Agora, a igreja tem que assimilar isso. Por que as pessoas são tão desinteressadas? Tem jovens crescendo aqui na minha igreja, estou só observando, não vai dar nada. Palavrinha ruim, não? Mas não vai dar nada, porque eu não vejo interesse nenhum deles. Não vejo interesse, vontade de ser um cristão, de ser uma testemunha, de fazer alguma coisa. Eu anunciei aqui, cadê a irmã Sabrina? Você está por aqui? Cadê?
Está para lá? Eu não sei aqui aula, que é a pedido da irmã Sabrina, para as crianças aprender a tocar, e eu não sei 3 vezes já. Quer perguntar para ela só se alguém procura a irmã Sabrina. Ah, irmã Sabrina, só põe sua cara de um lado aí para mim falar, não, faz 5 dedinhos para mim. Hã? Ah, sim. E ela não me diz que ninguém procurou ela. Será que nessa igreja, nesse contingente de pessoas aqui, ninguém tem interesse na música? Se você não ocupar os seus filhos numa coisa boa, ele vai se ocupar com o celular, com um joguinho, ó, noite e dia, vai ser uma beleza. Você está criando um par de burro na sua casa. Porque nada deixa a pessoa tão burra como o celular. Porque ele fecha a sua cabeça, fecha o seu cérebro. Então, você vai criar burro dentro de casa. É isso. Tem uma geração de pessoas ignorantes aí. Muito. E são as mais inteligentes, só sabem fazer aquilo. Só sabe trabalhar com o dedinho. Se você der algo para executar, pôr a mão e fazer, não sabe por onde começa. Agora, eu estudei música, tenho filho músico formado, conheço bons músicos nessa igreja aqui. Música abre a mente, música exercita a mente. Música é como psicologia, ajuda uma barbaridade. Mas até agora ninguém está interessado. Mas você não vai fazer isso como um tratamento. Você vai fazer isto para um dia você ter alguma coisa para oferecer a Deus. Tá? Cantar, tocar um instrumento, fazer alguma coisa, se houver um futuro. Pois bem, o que eu quero nesta noite, que eu vou passar para vocês, assim, quantas pessoas procuraram para estudar com você? Nenhuma. Não, falando criança. Quero aplaudir os pais dessa igreja aqui, são muito interessados. Vocês me envergonham, só isso. Pois bem, aqui está. Veja bem, a pergunta do irmão Branham, já falei alguns dias disto aqui, mas vou falar de outra maneira hoje, vou falar pela palavra de William Branham, tá? Ele pregou uma mensagem intitulada Operação do Espírito Santo. Ele pregou no Canadá, em 1956. A pergunta que ele fez para a esposa dele, essa é a pergunta: o que se considera valor? Essa é a pergunta. O que se considera valor? Pois bem, nunca peguei uma oferta em minha vida, nunca. E eu tenho oferecido. Se eu tão somente tivesse aceitado o que foi, eu já seria mais do que um milionário, isso é certo. E nesta noite, me desagradaria passar para você um cheque do meu banco no valor como que de uns $300, a menos que tivesse certeza que poderia colocá-lo lá imediatamente. Tem um fundo lá. Mas aqui está uma coisa, eu quero ser honesto. Quero ser honesto, disse o profeta. Tá? Quero viver na condição das pessoas, como as pessoas que vêm a mim para que eu possa sentir o sofrimento delas. Quero viver na condição das pessoas para que elas venham a mim e eu sinta o sofrimento delas.
Eu acho que a pessoa menos compreendida numa igreja deve ser o pastor. Deve ser. Principalmente eu que falo um pouquinho demais, né? Sou bocudo, né? Porque eu sei o futuro que espera uma igreja. Eu sei o futuro que espera uma igreja. Eu sei o futuro que te espera. Isso não colocaria um homem em desespero? E se eu estou vendo que você vai para a tribulação, que você não tem o Espírito Santo, e sendo você vai para a tribulação. Se eu estou vendo que você está indo para o caminho errado, eu vou cruzar o meu braço? Vou ficar quieto? E vou me desesperar? Vou procurar fazer com que essa igreja nasça de novo? Se encha do Espírito Santo? É o único meio para te tirar de lá. Então o profeta diz, mas agora ele diz, ter o sofrimento, venha a mim para que eu possa sentir o sofrimento delas e ter companheirismo com elas e estar no mesmo nível delas. E assim que me sinto, é assim que me sinto. Não digo isso só de boca para fora, digo isso de coração. E Deus sabe que é verdade. E prefiro que seja assim. Meu povo é pobre e todos nós somos pobres. As nossas riquezas estão na glória. E lá onde vamos recebê-las. Eu chamei minha esposa aqui algumas semanas atrás, perguntei, querida, o que é valor? Sabe por que eu falei de ganhar uma alma? Eu acho que isso requer ser um diploma para um ministro. É ganhar uma alma primeiro, para depois querer ser pastor. Eu chamei a minha esposa aqui algumas semanas atrás, perguntei, querida, o que é valor? O que você valoriza? Bem, indagou ela. O que você quer dizer, Billy? Eu respondi, bem, valor? Eu disse, você poderia, lembro-me de anos atrás, quando adquiri meu primeiro Fordinho, modelo T, eu era um pecador. Foi por volta de 1926. Eu lustrava aquele carrinho o dia todo no domingo para fazê-lo brilhar. Ficava em casa, eu não era crente, né? Ficava em casa, não ia à igreja e eu deixava brilhando. Bem, que tal se hoje eu tentasse encontrar uma peça daquele carro? Está em 56. Esse carro ele comprou em 1926. E se eu procurasse uma peça daquele carro? Não existe mais. Não haveria como. Acabou. Se alguém viesse esta noite e dissesse, Senhor Brana, eu te agradeço. Aqui vou te dar $1 milhão. Eu diria, sabe, obrigado, Senhor. Vou pegá-lo, vou sair e vou alimentar todas as pessoas pobres. Isso seria muito bom, simplesmente iria de casa em casa, enviaria mantimentos e alimentaria, e traria carvão e lenha para as viúvas e vestiria as criancinhas, iria aos hospitais e me encarregaria de suas contas, que não pudessem ser pagas e assim por diante, e faria coisas boas, mas quando eu chegasse ao céu, tudo isso haveria desaparecido. Estão entendendo? Aonde eu quero chegar? Onde o profeta mostrou? Quer dizer, esse $1 milhão naquele tempo é dinheiro.
vou matar a fome do povo, vou pagar as contas dos hospitalizados, vou dar carvão e lenha para as viúvas, né? Porque lá naquele tempo a energia era muito precária. Vou ajudar. Mas quando eu chegasse no céu, isso não estava lá. Estão me ouvindo? Meu diácono, meu cantor, vocês da técnica estão ouvindo? Então escute. Escute o que o profeta falou aqui. Agora continua. Mas se eu ganhar uma alma, e se eu tivesse nesta noite 100 bilhões de dólares colocado aqui, e o que eu poderia fazer com 100 bilhões de dólares? Os missionários que eu poderia enviar ao mundo, e provavelmente ganharia milhões de almas, não sei. Mas se eu tivesse 100 bilhões de dólares deste lado, e um pequeno botão do outro lado, tivesse 100 milhões de dólares de um lado, e um botão do outro lado, e eu pudesse apertar aquele pequeno botão, e perderia os 100 milhões de dólares, ou não apertar o botão. Se eu apertar o botão, eu perco os 100 milhões de dólares. Se eu não apertar, eu fico com ele. Eu poderia tê-lo, mas se eu pressionasse o botão, meu querido pai, que passou além do véu, andaria por este corredor. Eu me assentaria aqui e conversaria com ele por 10 minutos. Eu daria os 100 bilhões espontaneamente, sem questionar, para falar com meu pai uma vez mais. Ele daria 100 milhões de dólares para falar com o pai dele 10 minutos. Você daria? Posso parar para pensar? O quanto esse homem está dando ênfase à vida eterna? Porque se meu pai entrasse nesse corredor, eu apertando o botão e eu pego 100 milhões de dólares, mas eu sei aonde ele está. E eu sei quem pôs meu pai lá foi através da minha pregação. Continuando. Onde está o valor, então? O que é? Creio que se eu conseguir salvar uma alma, se eu salvar uma alma, um garotinho negro, ou seja, quem for, enquanto houver uma eternidade, aquela luz, aquela estrela de Deus estiverem brilhando na glória, meu nome estará associado a essa alma salva. Sede por alma, enquanto você não receber o Espírito Santo, você não vai ter. Só valoriza a salvação quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem, chuta como uma mulher tola chuta, acaba com o seu casamento. Como disse Salomão. A mulher sábia edifica sua casa e a tola chuta com seus pés. Tá? Aqui, você está vendo o resultado por toda a eternidade, enquanto brilhar uma estrela, aquela alma está vinculada comigo. Ele diz, o meu nome estará associado a essa alma salva. Isso devia fazer alguma pessoa dar uma mexidinha, salvar, pregar para alguém esse evangelho, não? Você devia mexer um pouquinho, né? Então, amigos, de que vocês canadenses precisam? Vocês têm um país lindo, eu vou pular isso aqui, para mim não perder, né? Vai falar muitos canadenses aqui, que são pessoas muito amáveis e tal, e queria passar o menino no Canadá. Assim, vou pular aqui um parágrafo. Assim, apenas para explicar, com o tempo um pouco limitado, aí ele pediu 8 minutos para falar sobre o assunto.
Agora sim. Agora nós estamos mostrando o valor de uma pessoa que é salva. Ele chora, desespera para salvar o perdido. É o caso que você vai sair na rua e pregar para todos os escarnecedores. Mas você percebe que Deus está te dando uma oportunidade. O que diria se eu saísse daqui para pregar nos países escandinavos? Eu saio daqui e pregar no Reino Unido. Sair daqui e pregar aqui na América do Sul, na América Central. Se esse país aqui está assim de perdido. Na minha rua está cheio de perdido, na sua rua está cheio de perdido. Se pregar para 1000 pessoas dizer não, Deus vai considerar o seu trabalho. Ele vai considerar o seu trabalho. Assim observem, agora ele vai entrar nisso, naquilo que eu li. Assim observe, os dons nos são dados por medida. Os dons são dados a nós por medida. A Cristo foram dados os dons sem medida. E ainda, porque o dom que estava em Cristo é como todo o oceano. E o pequeno dom aqui seria como uma colher de água do oceano, nunca faltaria. Assim, as mesmas químicas que estão naquela pequena colherada estão em todo o oceano. É a mesma água, só não é a mesma quantidade. Bem, é assim que somos quando estamos rendidos ao Espírito. É o mesmo Espírito operando por meio de cada dom na igreja. Agora, vou fazer uma pequena ilustração. Eu estava meditando nisso esta tarde. Então será de forma simples, como para uma criança, porque sei que há alemães, chineses, indianos, noruegueses e suecos, todos assentados aqui. E alguns deles não entendem muito bem o idioma inglês. E quero explicar isso de forma simples, como para uma criança. Pois bem, ouçam, somos todos menininhos. Novamente, irmãos, e vamos à cidade. E lá na cidade tem um festival na cidade. Festival é espetáculo, é uma festa, tá? Você sendo um tipo de homem, um homem baixo e robusto. Uma explicação muito simples. Deus o fez assim. Deus me fez com 1,66 m de altura. E por isso que você é baixo e robusto. Bem, talvez ele me tenha feito algo alto e magro. Talvez você pudesse carregar uma carga que eu nunca conseguiria. Mas eu posso ver um pouco mais alto do que você. Você é assim porque Deus fez assim. A Bíblia diz: e qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Então, essa é a razão pela qual os dons e chamados são sem arrependimento. É o que Deus, por presciência, tem dado à igreja. Deus colocou na igreja uns para apóstolos, outros como profetas, uns como mestres, evangelistas e pastores. Agora, o que ele está falando? Ele está falando que tem uma festa da cidade.
e todos querem ver o espetáculo. Mas o homem baixinho não pode, porque ele não tem dinheiro para assistir o show. E o muro é alto. Mas o companheiro dele, que é alto, pode olhar e ver. Aí ele olha lá e fala assim, olha, agora está entrando um elefante para fazer o espetáculo. E passa para o baixinho. O que você está vendo? Estou vendo um elefante. O que você está vendo agora? Agora estou vendo uma girafa. O que você está vendo agora? Agora estou vendo um leão. O baixinho não vê, mas aquele que é mais alto está passando para ele os acontecimentos dos espetáculos. Ele não chegou à altura para ver o espetáculo, mas recebe de outros acontecimentos. O irmão Brana é um homem que chegou à altura de conhecer todo o céu. E de olhar para baixo aqui e pegar uma igreja e dizer, olha, sabe, os dons, olha, sabe, aqui está um acontecimento, aqui está um selo aberto, aqui está uma era da igreja, aqui está 70 semanas de Daniel, aqui está um mistério, aqui está outro mistério, aqui está a voz do sétimo anjo, aqui está o anjo com pé na terra e outro no mar. Ele foi olhando lá e passando, porque ele teve o dom supremo. Cristo viveu nele em plenitude. Eu não cheguei a isso, mas eu recebo dele. Amém? Por isso que ele dá o dom para os humanos em medida. Não adianta você querer ser lá daquela altura. Eu não chego a 1,70 m. Não adianta o que falar, eu tenho 1,70 m, a hora que coloca a fita métrica, não deu na altura, é a minha altura. Esse é o ministério que Deus tem me dado. Deus me fez o que sou, Deus te fez o que você é, e na medida que você é, faça o melhor dentro daquele campo que Deus te pôs. Procure dar o melhor que você tem. Não fazer corpo mole, não ser um preguiçoso, um acomodado da vida, não. Mas Deus me deu isso, é aqui que eu vou trabalhar, é nesse campo, aqui, nesta área aqui, eu dou o meu recado. Nessa área aqui, eu vou responder pela minha responsabilidade. O maior ministério de uma mulher é ser mãe. Você é uma mãe. Você é uma esposa virtuosa, esse é o ministério dela. O ministério de um homem, aqui ele recebe a orientação, mas lá na casa dele, deve ser o cabeça e o pastor da sua casa, se ele é um cristão. Agora, vamos lá. Foi o que ele disse, né? Mas deixa eu vou chegar nesta passagem que ele falou. Aqui ele diz assim, ó. Você diz... Vou pular um pouco aqui na frente, tá? Ele me pega, aí ele está vendo, ele está fazendo uma ilustração muito simples. E aqui ele chega a dizer para aqueles que estão ali. Então, o dono do espetáculo chega e vê que tem gente do lado de fora querendo entrar, vê que ele fala. Ele me pega, o dono do espetáculo, me pega pela parte de trás do casaco, me levanta e diz, está vendo esse elefante? Você não viu, mas queria ver. Aí o dono do espetáculo chega você, pega você pelo casaco e te levanta e diz, está vendo agora? Agora você vê tudo que está acontecendo lá. O dono do espetáculo é o Senhor. O dono da ressurreição, do arrebatamento é o Senhor. O dono da glória e da eternidade é Ele. E você quer ver. Você percebe que você está desejando aquilo, mas você não tem estatura para aquilo, e você se agarra naquela cerca e quer subir, mas não consegue subir. De repente o camarada que comanda aquilo pega você e levanta, ó, pode ver tudo agora,
Te coloco lá agora para você ver. Então Deus pega uma igreja que quer ir embora, uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, uma igreja que quer receber dele toda a plenitude da palavra. Se você quer, não quer, você está se esforçando faz tempo, e olha pelo buraco aí, e olha para uma aresta, mas agora eu vou te levantar para você ver tudo. Porque você estava ao redor desejando entrar ali. Agora este homem chega lá e abre a porta e te põe lá dentro. Porque você estava desejando, estava fazendo o melhor, mas não conseguia. Mas agora tem alguém que é capaz de pôr você lá. Nesta era que vivemos, nesse tempo que vivemos, tem um agente de Deus que é capaz de te colocar lá. Só que você tem que desejar. Não sei se estou sendo bem claro. Só que você tem que desejar. Eu estou ao redor do festival, Fábio. Estou nem aí, sabe? Está acontecendo uma festa lá. Não sei quem está tocando, quem está cantando. Eu não sei a beleza, o colorido do espetáculo. Diz que tem uma festa lá. Não estou nem um pouquinho interessado. Mas tem alguém ao redor. Se eu pudesse entrar, eu não tenho dinheiro para pagar o ingresso. Eu não tenho. Só um que tem, que é capaz. Só um que tem sangue. Só um que tem o caminho. Só. Mas eu não tenho. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu gostaria de chegar no céu, mas eu não posso. Eu gostaria de estar no arrebatamento, mas não posso. Eu gostaria de estar na primeira ressurreição, mas não posso. Mas eu desejo. Você quer? Então vem aqui, eu vou te colocar lá, se você deseja, porque você está ao redor procurando fazer o melhor e não consegue. Eu vou te pôr lá porque você deseja. Eu acho que dá para entender, né? Acho que deu para entender, né? Você tem que desejar, você tem que estar lutando. Ele vai reconhecer os seus esforços, vai reconhecer o seu desejo e vai te pôr lá. Eu saltei a metade disso aqui, só para estar ilustrando isso, certo? Estou passando nos pontos. Agora aqui. Ele falou de duas coisas. Agora que eu vou para o encerramento que estou falando. Ele falou da mulher, que eu li Marcos. Mateus não faz o comentário. Mateus não relata que Jesus, a mulher foi por trás e tocou na orla, e Jesus ficou fraco naquela hora. E na sepultura de Lázaro, Jesus parou ali e chamou Lázaro para fora. Ele disse, o irmão Brana, acontece muitos milagres que eu não fico fraco. Porque é Deus usando o seu próprio dom. Mas quando o povo usa o dom de Deus, eu fico fraco. Vocês estão entendendo? Ele falou assim, nessa mensagem vocês vão tê-la aí. Olha, ele está dizendo assim, irmão Brana, há muitos milagres comigo, visões, e que eu não fico fraco, que não sou eu, é Deus mesmo usando o seu dom. Aí ele disse, mas quando o povo que está me ouvindo usa o dom de Deus que está em mim, aí eu fico fraco. Agora que está o ponto que nós devemos observar. Jesus disse, ele respondeu, sim, mas eu fiquei fraco. Jesus disse, eu fiquei fraco. Ele olhou ao redor, viu onde estava a mulher. Ele disse, contou-lhe a respeito disso. De início, ela negou. Quando ele perguntou quem fez isso, ela negou. Todos eles negaram. Mas ele lhe disse que foi ela quem havia feito aquilo e que sua fé havia curado. Agora veja
Agora veja aquilo o deixou fraco. Mas quando o pai lhe mostrou que Lázaro iria morrer, e o mandou para longe de casa, e mandaram buscá-lo para que ele viesse orar por Lázaro, ele simplesmente foi para o outro lugar. E se o seu pastor fizesse isso, né? Ele continuou seguindo. Foi-lhe perguntado outra vez, e ele ainda seguiu adiante. Então, quando se cumpriram os dias que o pai lhe havia mostrado, pois ele disse que nada fazia até que o pai lhe mostrasse. Ele declarou: nosso amigo Lázaro dorme. Disseram: se ele dorme, então está bem. Ele teve então que lhes falar na própria língua deles: ele está morto. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, mas vou despertá-lo. O pai lhe havia mostrado. Observe-o, de pé junto ao túmulo. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Não há virtude, né? Não há virtude nem nada. Deus estava usando o seu dom ali. E a mulher estava usando o seu dom aqui. Então, Lázaro sai para fora. Lázaro saiu, um homem podre ressuscitado. E Jesus perfeitamente não sentiu nada. Porque Deus está usando o seu dom para ressuscitar Lázaro. Mas se fosse um homem doente, que fosse usar o dom de Deus para ser curado, então Jesus ficaria fraco. Como a mulher usou o dom que estava ali. Aí o profeta disse: o pastor está pregando, o dom está ali, tá? Agora a igreja tem que tomar aquele dom e usar aquele dom em seu favor. O pastor está pregando uma mensagem como receber o Espírito Santo. Você diz: é assim? Então eu vou prestar toda atenção e vou aplicar isto na minha vida. O pastor está pregando sobre cura, eu vou usar então o dom de Deus está em você. Através da mensagem, o dom estava onde? Na mulher do fluxo de sangue, que pôde usar o dom para ser curada. Mas na sepultura de Lázaro, o próprio Deus tinha o seu dom ali naquela hora e Jesus não ficou fraco. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque as pessoas, não generalizando, vir à igreja para eles é vir, né? Tudo bem. Um é um espetáculo, um é para cantar e outro para exibir alguma coisa, mas Deus está lá hoje e vai tomar um homem que eu chamo de meu pastor e vai falar algo. Eu tenho que aproveitar aquilo, eu tenho que usufruir daquilo, eu vou crendo no que ele disser. Se for a palavra, eu recebo. E o Espírito Santo chega na plataforma e começa a falar. Aquilo te toca, aquilo está em você, que tira do dom que está ministrando. Aí então você é capaz de ser cheio do Espírito Santo, é capaz de ser curado, é capaz de ser liberto, é capaz de ser salvo. Por quê? Porque você está tomando aquilo que o pastor está falando, está em você. E o que ele fala é a palavra, e a palavra é Cristo. Não chegar na igreja, sentar lá no banco e cochilar. Outros vão para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá durante o culto. Pergunta no fim do culto para ele o que foi pregado, o que foi ensinado, qual a escritura que foi lida, ele não sabe nada. Ele perdeu tempo. Não recebeu nada. Ele atrapalhou muita gente com esse vai e vem dentro da igreja.
pessoa vem de longe na igreja, quer ser abençoada. Muitas vezes ela é incomodada e não é. Ela é importunada, porque tem pessoa fora de ordem. E outras, elas mesmas se prejudicam. Elas mesmas, porque elas chegam e não estão nem aí. Eu estou vendo a irmã Micaela ali com baita de uma criança no colo. Está me ouvindo pregar desde que chegou. Mas eu vejo mãe chegar aqui, pôr a criancinha no colo aqui, só para o berçário, e vai, e volta, e vai, e volta. Depois eu prego depois que foi pregado. Não recebeu nada, porque o dom está aqui, e ela tem que tomar o dom e usar aquilo, sugar aquilo. A mulher foi lá, tocou em Jesus e tirou força do Senhor. Porque quando ela disse, se eu tocar nele, eu serei curada, o dom estava nela. O dom de Deus estava naquela mulher. O dom de Deus está na igreja. E quando esse dom está na igreja, você pode então usufruir das benécias daquele dom em seu favor, segundo a sua necessidade. E ela precisava ser curada, 12 anos doente, e foi curada. Jesus sentiu fraco, porque o dom não estava nele, o dom dele estava nela. O dom do Senhor está na igreja, enquanto a palavra é ministrada aqui. Então você pode sim receber o Espírito Santo, porque eu estou mostrando que uma igreja sem o Espírito Santo, ela é uma associação. Qualquer associação por aí, uma igreja sem o Espírito Santo não é uma igreja. Igreja são crentes nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo e que vêm aqui para adorar a Deus e alimentar a sua palavra. Quando uma igreja não tem o Espírito Santo, ela é uma associação, ela reúne ali como uma sociedade para ouvir a prática de um sermão, ouvir um orador e ir para casa e voltar no próximo culto. Mas uma igreja que tem o Espírito Santo, ela atua diferente. Ela recebe algo, a sua vida muda, a sua casa muda, o seu ser muda, ele se torna um verdadeiro crente. Sabe aquela história? As pessoas, às vezes, o pastor perde a graça, o pastor se desgasta. Não é porque eu sou pastor, estou falando de pastor de maneira generalizada. Pastor em si. Não gosto mais do pastor. Não estou mais feliz naquela igreja. Acho que eu vou mudar. Aí eu vou ser feliz na outra. Pode ter certeza que na outra também um dia vai se desgastar, não vai ser mais feliz lá. Você não vai ser feliz em igreja nenhuma, enquanto você não receber o Espírito Santo. Quando você receber, você reconhece o seu lugar. Se esta igreja que Deus me pôs, Deus me chamou, se esse ministério não é capaz de dar o Espírito Santo para você, vocês vão embora correndo daqui, porque vocês estão perdendo seu tempo. Falo isso com toda a segurança. Se esse ministério não te der o Espírito Santo, vai embora, por favor. Não quero que vocês percam o tempo de vocês. Tá? Mas o que o Senhor já mostrou e fez e realizou, tá? Não é porque tem meia dúzia de descontentes e de desequilibrados que vai mostrar que uma igreja não tem equilíbrio e que o ministério não é sólido e não é firme. Não é porque aparece aí um espertalhão e sempre tem alguém para ir atrás de alguém. Sempre tem. Sempre existe uma voz para chamar aqueles, uma voz que lhe apraz, uma voz que lhe agrada. Não é a voz de Deus, mas é uma voz para causar alguma pequena emoção por alguns tempos. É uma voz que te chama e você gosta dela e vai. Isso sempre aconteceu em todos os ministérios.
Tem uma voz para tirar, tem uma voz para colocar, tem uma voz para derrubar, tem uma voz para levantar, tem uma voz para te libertar, tem uma voz para te prender, te encarcerar. Depende da voz que você está ouvindo. Depende da voz que você está ouvindo. O que ela está provocando aí dentro. Eu tenho certeza, com essa Bíblia no meu peito, absoluta, que neste lugar, aqui, onde eu ministro por longos anos, tem vidas no céu. E tem vidas aqui mesmo, cheias do Espírito Santo. E tem vidas que já passaram por aqui e perderam a oportunidade. Porque quando ele estava atuando aqui, querendo te tomar, você a deixou. Ele queria completar a obra e você não permitiu. Estou falando de pessoas que passam por esse ministério ou de outro ministério, bem do nível desse aqui, da envergadura desse, que é um lugar próprio para receber o Espírito Santo, passa por ali e não recebe, não permanece ali. Mas quem realmente crê, de todo o coração, você vai permanecer ali e Deus, eu lhe digo com toda segurança, quando Ele te der o Espírito Santo, você vai dizer assim, eu o tenho. Não precisa ninguém me dizer se eu tenho ou não, porque eu sei que eu o tenho. Agora, quando o profeta mostrou a mulher usando o dom de Deus para ser curada, porque Jesus estava ali, ele ficou fraco. Quando o profeta ficava fraco, a quase entrar em coma no púlpito, porque a igreja, o dom estava na igreja, ia sugando dele, e falou em muitas outras ocasiões, houve grandes milagres, não aconteceu nada. Comigo não tive fraqueza nenhuma, porque era Deus usando o seu próprio dom. Não era a pessoa, era Deus usando. Como o caso de Lázaro, tá? Agora, eu me refiro que uma igreja que está ouvindo uma pregação, ouvindo um ensinamento, ela tem que sugar, porque o dom não está aqui, o dom está aí. E você tem que usufruir deste dom. Dom que eu estou dizendo, o maior dom que é dado a você é uma pessoa bendita chamada Espírito Santo. Uma vez em você, você é tão eterno quanto aquele que te deu o Espírito Santo é eterno. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Meu tempo hoje foi curto para mim e não tem muito tempo para orar, mas eu quero aproveitar o tempo que tenho e orar com vocês nesta noite.